Boa noite, Barretos. Boa noite, meus amigos. Mais um Fala Barretos, aqui na sua ZNN. Nós já estamos no terceiro programa e a gente agradece muito aquelas pessoas que estão indo até o YouTube, assistindo o programa, deixando o seu like, porque ele é um programa que nós não temos o patrocínio, né? Mas é um programa para a gente discutir os problemas da sociedade como um todo, para que a gente ache um denominador comum. E a gente sempre aqui no Fala Barretos, a gente sempre está com um convidado muito especial. E hoje vai ser muito importante esse diálogo que nós vamos ter, porque nós estamos com uma pessoa mais que especial. Nós estamos com o Eduardo Crois Feltes. Ele, 66 anos, ele é casado há 44 anos com Matilde, 2 filhos, 3 netos. Ele é aposentado do Banespa e também de fiscal de rendas estadual. Ele é vice-presidente do Lar da Criança, né? Ele também é vice-presidente da ABA, né, que é a Associação Barretense dos Animais, não é isso? Ele é membro do Conselho de Orientação Técnica do Fundicad, né? Membro também do CMDCA, coordenador da comissão eleitoral que faz a eleição do Conselho Tutelar. E ele também é vice-presidente do CONDEMA e membro também do SEUA. Hoje você vai ficar sabendo também o que é o SEUA, que é o SEUA que fiscaliza, né, ou denuncia quando há pesquisas com animais sem os devidos cumprimentos legais, né? O SEUA é muito importante. E a gente vai dar o boa noite, então, para o Eduardo Crois, não é, Eduardo? Boa noite para você. Bem-vindo aqui ao Fala Barretos. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite para vocês. Boa noite a todos que estão ao vivo nos assistindo e aqueles que também depois verão através do YouTube. É um prazer estar aqui e nosso objetivo é trazer o conhecimento, o esclarecimento para a população, que nesse tempo de internet são muitas coisas falsas que acontecem por aí, muitas notícias inverídicas, e nós temos que trazer sempre a verdade para que cada um tome a sua decisão da melhor forma possível. É isso aí. O Eduardo, hoje nós vamos estar aprendendo também, porque muita gente... o que é o Lar da Criança, né? O Lar da Criança, se ele é um órgão estadual, municipal, federal, se ele é uma ONG. Eduardo, o que é o Lar da Criança? O Lar da Criança é uma organização não governamental, é uma OSC, hoje mudou o nome para OSC, não é? E ele já está completou 76 anos de existência e começou atendendo as crianças da periferia. Barretos ali era periferia, tanto é que o Grêmio tem a sua sede de campo ali na Rua 34. Isso. E hoje se tornou o centro da cidade, né? E ao longo do tempo ele foi passando, se modificando, foi internato, orfanato, passou a creche e hoje é uma escola que atende 120 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, com berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2. Esta é a parte da educação com crianças. Mas eu acredito que o trabalho mais importante que o Lar faz hoje é um projeto de acompanhamento completo da maternidade. Então, nós temos já há mais de 30 anos um trabalho com gestantes, onde elas recebem toda a orientação, onde elas recebem instrução para que tenham uma maternidade responsável. Tá? É um curso completo, com 16 aulas, que ela recebe, ela conquista todo o seu enxoval durante o curso, não é dado gratuitamente, ela é conquistado pela gestante, pela sua presença nas aulas. Sim. Nós também, depois nós melhoramos e colocamos também um curso para o pai, porque hoje a melhor coisa que tem é você ter uma família afetiva e unida. Então, o pai muitas vezes não pega um bebê porque ele não sabe, ele não tem habilidade, tem medo. Tem psicóloga no Lar da Criança? Nós temos uma psicóloga, nós temos assistente social, nós temos um consultório odontológico que nós tratamos de dentes das crianças, das gestantes. Nós temos uma orientadora de amamentação, que ela, além de instruir
antes, durante o curso, ela, após a gestante ganhar o bebê, a puérpera, ela vai receber uma visita da orientadora de amamentação para ensiná-la a amamentar, que às vezes está com dificuldade de pegar o bico, tá machucando, está doendo. Então, nós temos todo um apoio à gestante nesse sentido. Então, é um trabalho muito completo. Além disso, nós temos uma parte de puericultura, onde uma médica vai no lar atender as crianças recém-nascidas para um acompanhamento do desenvolvimento da criança, se está com ganho de peso, se está crescendo o suficiente. Não é consulta médica, mas sim o acompanhamento do bebê. Temos um outro projeto que se chama Poderosas Mamães, sim, em que as gestantes, eles acabaram de ganhar, né? Não é gestante mais, né? São as puérperas, né? A gente não perde o costume de falar gestante, mas as mães vão com seus bebês, pegam seus sling, fazem dança, fazem chantala, fazem todo um trabalho de envolvimento e de interação com essa criança. Isso é muito importante, porque existe uma troca afetiva, sim, nesse momento mais importante da mãe, tá? E também do bebê, que é neste momento que é o ideal de você transmitir as suas vibrações de paz, de amor, de afetividade para o bebê, que ele está receptivo, tá? E agora nós temos um projeto aí que nós estamos trabalhando muito sério para levar Hoje nós entendemos que as mulheres são violentadas de todas as formas, dentro de casa, com a família, com os ex-maridos, com os maridos. Sim. Mas uma das violências mais graves que nós temos é na hora mais importante da sua vida, que é quando ela está grávida e quando ela vai ter o bebê. Ela não tem opção de escolher o tipo de parto que ela quer fazer. Então, nós damos toda uma orientação para que ela faça um parto humanizado. Vamos chamar de um parto humanizado, mas a Santa Casa, São Jorge, eles não têm o know-how, a especialidade disso, e nós estamos num trabalho muito forte para montar em Barretos uma casa de partos. Ô, Eduardo, muita gente tem dúvida. O lar da criança, ele não é só feito também para a família de baixa renda. Todas as classes sociais, pais de primeira viagem, que não faz esse atendimento, Eduardo? Nós somos procurados, interessante, né? Nós somos procurados, participam do curso pessoas de alta poder aquisitivo, sim, pessoas que têm alto cargo na cidade, que eles vão lá e falam assim, olha, eu não quero enxoval, eu não quero cesta, eu não preciso de nenhuma ajuda financeira, mas eu quero aprender a ser mãe. E aí nós acolhemos. Ô, Eduardo, uma outra coisa, sem te interromper, mas são dúvidas, porque se eu for o programa 2 horas, 1 hora não vai dar. Ô, Eduardo, porque é dúvidas que a gente tem e sim, como as pessoas sabiam que eu ia entrevistá-lo, né? Muitas questões. O fomento financeiro, por exemplo, do lar da criança, ele vem de onde? Pode ser de doações de pessoas que têm condições, pode procurar o lar da criança para estar contribuindo, ou é prefeitura, é estado, é governo federal, ou é de todos esses órgãos aí juntos? Então, hoje, né, nós vamos separar a parte educacional. Nós recebemos uma verba da prefeitura que é muito pouco em relação ao custo que nós temos, tá? Sim. Então, a parte das crianças é com a verba da prefeitura, mais aquilo que nós conquistamos através de doações, de promoções. Nós somos campeões em pizzas, né? Nós vamos fazer uma promoção de 5.000 pizzas agora, depois eu falo para você, tá? Para todas as entidades de Barretos, não é só para o lar. Nós queremos o bem de todas as entidades. Na parte do trabalho com gestantes, nós fazemos captações de doadores do imposto de renda, aqueles 6% do imposto de renda que a pessoa pode doar, nós fazemos um trabalho. Eu tenho muitos amigos que eu deixei do meu trabalho, da fiscalização, então eu tenho doadores de São Paulo, de Campinas, de Catanduva, de Ribeirão Preto, de Rio Preto, de Bebedouro, de Jaborandi, de um monte de cidades, sim, tá? Que conhece o nosso trabalho, e eles fazem essa doação. Não é uma doação porque ele não perde nada, ele vai abater do imposto de renda dele. Então, ele está dando aquilo que é do governo. E nós também recebemos do CMDCA uma verba, além do que nós captamos todos os anos, que permite esse desenvolvimento.
Além disso, temos aquelas pessoas que colaboram mensalmente, tá? Com 10, com 15, com 50, com 100 reais. Sim. E temos também as promoções de pizza. Então, nós fazemos nas promoções de pizza em torno de 1.500, 1.800 pizzas, tá? E agora nós fomos procurados por um empresário da cidade que doou uma casa. Olha. Ele construiu, olha que coração generoso, ele construiu uma casa para doação. Só que ele ficou preocupado dessa casa cair na mão de alguém que vai usar com droga, com não sei o que, então ele resolveu e me pediu, falou, Eduardo, faça alguma coisa para ajudar umas 4 entidades. Eu falei, nós vamos fazer, não faço rifa, porque todo dinheiro que entra numa entidade, ele tem que ter o suor para você dar o valor, ele tem que ter o trabalho. É isso que é importante. Então, nós vamos fazer uma promoção de pizza, 5.000 pizzas. Eu vou convidar todas as entidades do município de Barretos. 22 entidades aceitaram participar. E nós vamos fazer, dia 21 de outubro, uma promoção. Então, a pessoa vai, compra um bilhetinho que custa 100 reais, vai doar, ou seja, vai doar para uma entidade que ele quiser, que ele escolher 100 reais, vai ganhar uma pizza. Sim. E vai concorrer a uma casa pela Loteria Federal para não ter problema, não ter falcatrua. Então, ele vai estar com o número dele e vai concorrer pela Loteria Federal. Olha, tomara que dê uma arrecadação para mais de 400 mil reais para isso. Então, e outra coisa para você que está em casa, né, que nos acompanha, e o que acontece? Uma das preocupações nossa também por exemplo, com a questão da seriedade do lar da criança. Veja bem, o lar da criança, o Eduardo, o que deu pro lar da criança uma entidade tão séria, né? Que, inclusive, o lar da criança que organiza a eleição dos conselheiros tutelares, né? Então, isso aí não foi conquistado, né? Isso aí foi conquistado porque, diante da seriedade que é o lar da criança. Nós também recebemos perguntas, eu já vou fazer 2 perguntas em uma só, né? Para você, como que o lar da criança, né, que organiza e a dificuldade de organização. Depois nós vamos estar conhecendo, o Eduardo vai falar um pouco da gente também, de como vai funcionar e como funciona e como que, né, para que caminhos que tem que seguir um conselheiro tutelar para que ele seja uma pessoa realmente que represente a sociedade. Viu, Eduardo? Então, muita gente de outras cidades, porque o programa aqui ele atinge outras cidades. Olha, aqui no meu município não tem um órgão assim igual o Lar da Criança. Quando as pessoas de fora também podem vir visitar o Lar da Criança para que isso seja copiado em outros municípios? Sim, deixa eu só fazer uma correção, tá? Na realidade, o lar não é ele que organiza a eleição. Sim. Ele é o local, né? Ele vai ser o local, mas você não deixa de ter razão, porque nós vamos ter que organizar tudo, fazer toda a sinalização, toda a preparação, toda a instalação elétrica, tudo que vai precisar, fazer o almoço para quem vai lá. Você falou que os técnicos da Justiça Eleitoral estão lá hoje, né? Da Prefeitura. Da Prefeitura, né? Das urnas eletrônicas. Já nós vamos usar as urnas eletrônicas, tá? E uma das coisas que nós prezamos, não somente no lar, mas em todos os locais que nós passamos, é a transparência, tá? O lar, ninguém entra no lar sem conhecer toda a sua estrutura. Quem passa na rua 34 não sabe o que tem lá dentro. Sim. Então, você tem que entrar para saber, mas muito mais do que a parte física, é o trabalho que é executado. É isso que te dá credibilidade. Sim. A seriedade que nós temos, tá? Lá, tá? Na aba, tá? Ao ponto de nós chegarmos agora e recebermos verbas, a pessoa conhecendo o trabalho se encanta e verifica a seriedade que nós temos na condução, no gasto do dinheiro público. Então, por exemplo, tem uma mercadoria que a prefeitura paga 20, eu pago 10. Tá? Por quê? Porque nós compramos com o coração, buscamos, investigamos, nós não dependemos de um pregão eletrônico, que eles fazem um conluio muitas vezes lá, nós sabemos disso, tá? Porque essas operações que nós tivemos aí, todas elas tinham licitação. Licitação não garante uma lisura e atrapalha quem faz bem feito, tá?
Então, nós mostramos onde é aplicado cada centavo, tá? Então, a pessoa está vendo lá o resultado. Nós tivemos um deputado que foi à aba, não é da causa animal, e chegou lá, mandou R$200 mil, porque viu a seriedade do trabalho. Sim. Tá? Então, E lá vocês recebem essas verbas que eles falam de gabinete, que deputados podem mandar. Se a pessoa tiver uma proximidade com algum deputado, pode indicar a aba para estar recebendo verbas, tá? A aba. Nós recebemos, o ano passado, uma emenda, tá, de R$50 mil. O Lar da Criança também. Recebeu também, uma de R$50 mil. E agora nós já conversamos com alguns vereadores para que nos dê o apoio para esse novo investimento nosso, que é a Casa de Partes, que vai ser um custo muito alto nosso, porque você tem que ter profissionais que são caros, né? Essa casa de parto. Essa casa de parto. É a nossa obsessão agora de montar isso aí. Tá? E quando você começa alguma coisa com boa vontade, com honestidade, sem interesse pessoal, a ajuda de Deus vem. Sim. A ajuda de Deus vem. Tá? Hoje, toda aquela estrutura que tem do Lar da Criança, você pergunta, Eduardo, como é que foi possível fazer isso? Tá? Trabalhando, e a resposta de Deus é imediata. Tá? Nós fomos despejados da aba do prédio do local antigo e não tínhamos para onde ir. E, de repente, nós fizemos uma construção que, na época, hoje ficaria em R$1 milhão, R$1,5 milhão. Você vai me perguntar de onde veio o dinheiro? Raça. No trabalho, na raça. Pegamos cada canil e conseguimos, cada um desse R$5 mil. Nós vendemos 40 canis. Ó, você me patrocina? Aqui, são 200 mil. E você vai no trabalho, tá? Então, todo trabalho, nós temos que entender que a lei de Deus tá? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Sim. Então, você tem que fazer a sua parte. Onde você tem um trabalho que não está de acordo, não vem ajuda. Não adianta você querer ganhar na loteria. Sim. Não, ganhar na loteria não é o objetivo de Deus para sua vida. O objetivo de Deus é que você trabalhe, e quando você trabalha, nada falta. E você não precisa também, eu sou desse que muitas vezes eu critico o Eduardo. Eu falo, olha, acreditar em Deus é ter Deus no coração. Você pode pegar a Bíblia, você lê a Bíblia em casa, você que é católico, você que é muçulmano, você não precisa se aproximar de Deus correndo para uma igreja, dando dinheiro para, às vezes, um pastor que não está prestando conta daquele dinheiro que está recebendo, ou que você está vendo que ele melhorou muito de vida, ou que, né? Assim, então, gente, vamos acordar também, né? Vamos, Deus está no coração, Deus está aquilo que você faz para o próximo, né? Deus também está aí na sua casa, e você pode estar próximo de Deus também aí na sua casa. Agora, quando se trata, e tem muitos pastores honestos, né? Eu estou falando, né, que a gente vê muita picaretagem em todo o segmento, não só no religioso, como político, de tudo quanto é forma. Então, é muito bom também a gente fazer esse comentário, né? Mas... Eu falo que, tocando nesse assunto, eu falo que a pessoa que faz uma promessa é a pessoa que não confia em Deus. Isso. Porque ela tem que falar assim, Deus, se você fizer, eu vou até tal lugar de joelhos. Eu vou doar. Não, gente. A lei de Deus não é assim. Interessante que você vai e alguns locais te pedem dinheiro para Deus. Para que Deus quer dinheiro? O dinheiro é dele. Exatamente. Vende terreno no céu. Vende terreno no céu. Feijão, que cura Covid. Interessante que Jesus não tinha onde cair morto, né? Não. Todo um túmulo emprestado pelo José de Arimateia para ser enterrado. O que eu falo. Jesus, quem andou com Jesus, ali era somente os pobres, né? Ele jamais foi amigo do faraó, e mesmo eles sendo perseguidos, Jesus nunca revidou ou tentou armar o seu povo para lutar. Então, não está nas leis de Deus também essa questão de expandir o armamento para todo mundo. Agora vamos falar um pouco, Eduardo, a pergunta sobre o Conselho Tutelar. Não é isso? Para que as pessoas entendam, né? Porque porque o Conselho Tutelar, eu vou falar para você, todo mundo hoje pode votar no Conselho. Basta você ter o título de eleitor e ser eleitor de Barretos. Não é isso, Eduardo? Sim, com ele regular no dia, se eu não me engano, 1º de junho. No dia 1º de outubro, né? Não. Se ele for regularizado, se ele tá junho passado. O corte estava previsto para 30
31 de julho, de maio. De maio. E depois, é por aí, tá? Aí estender, por aí. Ele tem que estar regular lá, se o nome Você dele não estiver na estudante, urna, né? tá. A pessoa de Quem 16 vai anos que tirar tirou... título agora não pode mais. A pessoa que já tem o título, Que já pessoa tem de o título. 16, 17 anos, já pode votar no Pode Conselho votar. Tutelar. E é rápido a eleição. Quantas urnas são mais ou menos vão ser instaladas lá O no cartão- local? serão instaladas 19 urnas eletrônicas, tá? A Justiça Eleitoral... 19? Porque está sendo esperado mais de 10 mil votantes, né? Não, a Justiça Eleitoral faz o seguinte, tá? Ela tem alguns critérios que seria o seguinte: você não pode pôr mais do que 5 mil eleitores por urna Sim. cadastrados. E você tem que esperar uma média de em torno de 300 eleitores por urna. Por urna. Tá? O que nós fizemos? A Justiça Eleitoral nos pede a presença estimada. E nós fizemos um levantamento das últimas 4 eleições. Tá? A média de eleitores que comparecem nessa eleição são de 5 mil eleitores. 5 mil eleitores. Sim, já chegou até 6 mil. Olha. 5.400, 4.800, nessa base aí, tá? Então, com esses parâmetros, a própria Justiça Eleitoral determinou 19 urnas eletrônicas, tá? Mais 3 de contingência, caso ela quebre, tá? Então, nós vamos ter cadastrados em cada urna eletrônica. Barretos tem 91 mil eleitores cadastrados na Justiça Eleitoral. Sim. Se você dividir por 9 mil urnas, 19 urnas, vai dar uma média de quase 5 mil eleitores por urna. Sim. Tá? Então, nós vamos montar um esquema todo especial, tentando não ter filas no dia da votação. Tá? Mas ali, por exemplo, então a pessoa que tem a letra A vai votar numa determinada urna. É isso que o nome começa. Tudo em ordem porque alfabética. está tudo cadastrado pela Justiça Eleitoral. Maria vai ter mais de uma urna só para Maria. Só para Maria. M. Você M. pega lá, Maria Aparecida da Silva. Deve ter umas 200, tá? Então, como isso iria dar um problema para você procurar na listagem, sim, tá? Nós estamos fazendo uma coisa diferente aqui em Barretos, tá? Que vai ter, na entrada do Lar da Criança, nós vamos colocar 20 computadores, tá? E a pessoa chega com o título, na hora que ela entrega o título, vai ser consultado e ela vai receber a senha já com o nome dela, a sala que ela vai votar e o número de ordem dela na sala que ela vai votar. Olha. Então, ela não vai ter perigo dela errar de sala, dela ir para a sala errada e buscar. Agora, você imagina uma pessoa procurando numa lista com 5 mil nomes. Não tem condições. Então, por isso que é rápido sempre. Eu votei na outra eleição e foi muito rápido. Na outra nós não tínhamos a urna eletrônica. Ainda não. E agora com urna eletrônica, então, falei, vixe, daqui a pouco a política tradicional aí vai aprender. E aí nós vamos... Com o Conselho Tutelar. Não, eu dei uma sugestão para a Justiça Eleitoral, porque eles acatam sugestões, né? Sim. Uma das sugestões que eu dei para que diminuam-se as filas e que se agilize a votação é que se permita, enquanto alguém estiver votando, que já se digite o título do próximo, mas não confirme. A hora que ele dá o apitinho, que ele já acabou de votar, aí você só aperta. Porque um dos grandes problemas hoje enquanto a pessoa não termina de votar, você não pode digitar um novo número na mesa lá. Tá? Então, isso daí é que é um fator um pouco complicador para as filas. Uhum. Não sei se vai ser acatado, mas é uma sugestão que eu dei. Não sei se é possível, se é viável isso, né, tecnologicamente. E outro fator importante é que acabou a eleição, já tem apuração. Agora vamos para um assunto mais prático. Hoje, que conselheiros tutelares atuantes e que atuam são 5. 5 conselheiros. 5 conselheiros tutelares. E as atribuições, agora vamos falar um pouco da sua experiência, né? Essas atribuições do Conselho Tutelar, né? O que seriam essas atribuições, até para o entendimento da sociedade também, né? E se o Conselho pode promover um tipo de acolhimento, né? De abrigar crianças e adolescentes, no caso extremo aí que a gente vê acontecendo. A primeira coisa que nós temos que frisar é que o
Conselho Tutelar é um órgão autônomo, tá? Então, ele não está sujeito a nenhuma ordem de nenhum outro poder. Ele tem plena liberdade de agir dentro da lei, dentro daquilo que o Estatuto da Criança e Adolescente estabelece para ele. Ele tem uma viatura, o Conselho Tutelar? Não, existe um carro no Conselho Tutelar, mas o Conselho Tutelar não tem a função de motorista. Você tem que ter um motorista do poder público para levar. Não é função de um conselheiro tutelar, por exemplo, dirigir um veículo. Tá. Já tivemos problemas em outros locais em que o conselheiro estava dirigindo e bateu o carro. Tá? Nós tivemos um ano que nós iríamos colocar no edital exigindo habilitação. Nós tivemos que retirar, porque não é função do conselheiro tutelar fazer a direção. Qual é a função? Eduardo, suponhamos, a pessoa está ali, vai fazer uma denúncia no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é uma emergência. Aí o Conselho Tutelar, ele está com o carro à disposição o tempo todo ali na porta do Conselho, ou ele tem que ligar na prefeitura, aquela burocracia, até chegar o carro, já aconteceu o pior? Não, ele pode, eles ficam com o carro, eles têm, o que eu estou querendo dizer é que a função de motorista não é atribuição, não significa que eles não façam nas emergências que possam... Inclusive com veículo próprio, né? Veículo. Geralmente eles usam só o do conselho, tá? Não é recomendado, eu não vejo nenhum utilizando, tá? Já tivemos, inclusive, conselheiros que não eram habilitados, tá? Então, porque não é função dele fazer isso daí, tá? Então, o conselheiro tutelar, para resumir todas as funções dele, qual que é a função dele, tá? É fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja obedecido, seja cumprido, é proteger a criança e o adolescente de qualquer forma de constrangimento, de abuso, tá? Os cuidados com a criança e adolescente. Em resumo, é ele ser um tutelar as crianças. Sim. Tutelar as crianças contra abusos, sejam da família, seja de outros órgãos, tá? Sim. Então, basicamente, a função do Conselho Tutelar é essa, é tratar da criança e do adolescente dentro das competências que o ECA lhe impõe. A mãe tem que ter medo de perder do Conselho Tutelar e ir lá na casa dela, porque o que acontece é isso. Eles deram assim porque a sociedade, no entendimento de muita gente, o Eduardo, as pessoas ficam com medo, né, de até chamar uma mãe, de chamar o Conselho Tutelar para que o filho passe a entender alguma coisa, para aconselhar aquele filho. Isso pode acontecer, mas a mãe fica com medo, né? Falar, eu chamo o Conselho Tutelar aqui para orientar o meu filho, para ajudar a aconselhar meu filho. E de repente, não. Então é tudo, porque tem muita fake news no meio disso. Então, quando você está dirigindo o seu carro e passa no sinal vermelho, você tem que ter medo do sinal? Isso. Não. Você fez uma coisa errada e a consequência disso vai ser uma multa. Não foi o guarda que te multou. Não foi a câmera do semáforo ou da alta velocidade que te pegou. Você fez alguma coisa errada. Ninguém deve temer nada desde que se trabalhe corretamente. Uma grande personalidade, uma das maiores personalidades de Barretos, uma vez eu escutei um discurso dela, que era ele, né, que ele falou o seguinte, assim, eu sou um homem temente a Deus. Tá? Eu respeito a posição dele, eu não posso temer o amor. Deus é amor. Uhum. Eu não posso temer, eu tenho que temer a mim. Eu tenho que me temer daquilo que eu ainda sou capaz de fazer de errado, dos meus comportamentos. Agora, quando você tem uma mãe que ela é negligente, que ela é relapsa, ela tem que ficar preocupada, sim, tá? Mas tem situações, tá? Tem situações que são meio difíceis, né? Eu tive um caso, nós atendemos uma gestante no lar da criança, que ela tinha 9 filhos, estava grávida do 10º. Trabalhava numa limpeza de uma empresa, uma faxineira de uma empresa. Ganhava muito pouco, não tinha recursos, não pagava água. O SAI foi lá e cortou a água. Aí ela não conseguia dar banho nas crianças, e as crianças não podiam ir na escola porque não tomava banho.
aí ela já estava com medo de perder, tá? Uhum. Então, esse é um caso que você tem que tratar não somente o conselho tutelar, para ir lá e punir uma mãe dessa. Essa é uma mãe que Uhum. necessita de um apoio da sociedade, Uhum. para que ela tenha um mínimo de dignidade e de qualidade de vida, tá? Ah, mas ela engravidou porque quis. Mas engravidou, vou fazer o quê? E quando a Ela... mãe mesmo chama o conselho tutelar, Eduardo, Hum. e a mãe liga para o conselho tutelar para ver se o filho dela ouve o conselho tutelar, ou para ela perguntar para o conselho, o que eu faço com esse menino? Você entendeu? Então, Onde eu levo? Se ele tá, o conselho tutelar tem também essa atribuição ou não? Então, o conselho tutelar tem a função de orientar os pais, tá? Por Então essa é a exemplo, vou dar um verdadeira exemplo função. prático do lar da criança, tá? Nós temos crianças no lar que são agressivas. Já tivemos, não sei se tem agora atualmente, que não respeitam, que joga o lixo na professora, que bate no coleguinha e que você percebe que esse comportamento da criança muitas vezes é um reflexo da vida familiar, tá? Nós tivemos um pai que ele era lutador de jiu-jitsu, sei lá o que era, e ele ensinava a criança a lutar e bater. E a criança chegava na escola e queria bater nos coleguinhas, por um problema dentro de casa. Tá? E aí você tem que chamar os pais para que eles... Uma coisa muito comum que acontece na criança pequena é uma coisa doce, gostosa, dá vontade de morder. Uhum. E tem gente que morde, aí ela repete esse comportamento lá na escola. Então você tem que advertir os pais com isso. Sim. Outros casos são crianças, hoje nós temos uma quantidade muito grande de crianças com transtornos de déficit de atenção e outras coisas mais, que não basta simplesmente a orientação dos pais, ele precisa de um acompanhamento profissional. E muitas vezes esse acompanhamento profissional não é só da criança, o pai e a mãe têm que ir também, porque é um problema conjuntural da família. Tá? E os pais se recusam a ir. Aí o conselho tutelar tem que entrar para fazer orientação, tomar as medidas e impor as sanções para os pais que não quiserem fazer aquilo que é melhor para a criança. Tá? Eduardo, esses dias eu percebi num restaurante, os pais, uma criança ali e tal, inquieta e tal, aí pro menino ficar quieto para deixar eles, pum, deu um celular pro menino. Isso aí, o que você acha disso? Hoje nós vivemos, eu costumo dizer, sabe quando deve começar a educação de uma criança? Você imagina? Eu acho que é na barriga ainda. Tá, eu tenho uma teoria. A educação de uma criança tem que começar 20 anos antes dela nascer. Isso, dos pais, né? Dos pais, porque nós temos uma geração, não é geral, é claro, mas nós temos, por isso a importância desse curso de gestante nosso. Nós temos uma geração de pais que estão desorientados, perdidos, não tem educação. Hoje você não vê mais lendo livros, hoje é pela mídia. Então, você tem pais... Nós saímos de um modelo... O que é uma crise? A crise é quando você sai de um modelo pré-estabelecido que tá em conflito e você vai passar para outro sem ter feito uma transição correta. Nós saímos de um regime da época dos meus pais, que era na base da cinta, da vara, da bangueira, tá? Do puxão de orelha, do castigo. Eu sou da época que na escola você ficava de joelho no milho ainda, tá? Então, nós não estamos defendendo isso de forma alguma. Era de uma forma violência, porém essa violência, você tinha dentro de casa o respeito. Era bênção pai, bênção mãe. Então você respeitava o seu pai e a sua mãe. Esse modelo não servia mais, porque a violência não cabe em lugar nenhum, tá? E aí nós mudamos para um modelo de permissividade total. Hoje o filho manda no pai, manda na mãe. Então você vê um pai na mesa do shopping, filhinho, o que você quer comer? Ele não tem que pedir o que tem que comer. Quem tem que determinar para uma criança de 5 anos o que tem que comer é o pai e a mãe. Filhinho, o que você quer vestir? Filhinho, o que você quer fazer? E aí você faz todas as vontades, tá? A criança é acostumada a ter de tudo. A frase mais errada que eu vejo na educação é: eu quero dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Não, o que você não teve foi o que te fez crescer. O que você não pode deixar dar para o seu filho é uma educação e uma religião, para que ele seja alguém na vida.
Então, você pega hoje, quando você pergunta assim, como é que está seu filho para alguém? Ele vai falar, meu filho está bem, meu filho casou com uma pessoa boa, ele comprou uma casa, ele tem um bom emprego, ele ganha bem. Você nunca vê alguém falando assim, não, meu filho é uma pessoa do bem, meu filho está praticando caridade em tal lugar, meu filho não se... Então, você fala da parte material. Nós deixamos a espiritual de lado. O que nós precisamos hoje é retomar as rédeas para que os pais sejam pais. No curso do gestante, eu dou uma aula, eu pergunto, os pais devem ser amigos dos filhos? Não. Pai tem que ser pai. Não significa que você não vai ter amizade com o seu filho. Amigo é amigo. Amigo é aquele que encobre as suas falhas, que encobre o seu erro. Ai, meu amigo, eu fiz uma coisa errada. Não, não se preocupe, todo mundo faz. Ele encoberta tudo de errado que você faz. Sim. O pai não tem que ser pai, não tem que ser, desculpa, ele não tem que ser amigo, ele tem que ser pai. Tem que ser pai mesmo, tá? Então, os filhos precisam amar os pais? Não. Amor não se impõe. Amor é uma coisa que nasce com respeito. Os filhos têm que respeitar os pais, tá? E aí vem o amor é uma consequência disso. Então, se você perguntar para um aluno, for lá qualquer escola hoje, qual o professor mais legal que você acha? É aquele que mata a aula, que conta piada, que faz brincadeira. E qual que é o professor mais chato? É aquele que te exige... Matemática. Que te exige, que dá prova, que pede trabalho. Agora, quando essa criança crescer e for fazer um concurso, quem era o bom professor? Exatamente. Então, hoje nós estamos assim, nesse aspecto. Eduardo, eu não sei se eu Você falou da internação, do acolhimento, isso. Então, é uma questão assim, o Conselho Tutelar pode promover o acolhimento institucional? Ele não tem o direito, ele não pode tirar uma criança de uma família. Ele pode até sugerir, ele pode até propor isso, tá? Agora, o acolhimento institucional, você pode, por exemplo, uma criança que está na rua, sem família, mendigando, sem nada, tá? Você tem que dar um apoio, um amparo. Você não pode deixar aquela criança na rua. Cadê a família? Não tá. Você tem que pegar e encaminhar para os órgãos. Hoje nós temos as casas de acolhimento, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, tá? Sim. A priori, não se pode fazer acolhimento, mas ela tem que zelar pelo bem-estar da criança. Uma outra coisa que eu queria, eu não sei se eu estou maluco, se é só eu que estou enxergando dessa forma, mas eu não vi ninguém questionar. Nós tivemos aí a festa do peão, de boiadeiro, tal, né? Normal. Teve um determinado artista que se apresentou que saía na mídia, na televisão. Olha, as crianças adoram ela. É ídolo das crianças. Aí eu peguei e fui me aprontar, uma cantora de nome Ana Castela. Aí eu fui ver a letra das músicas dela. Se desse para criança ouvir sem ficar perguntando o que é beijo na boca, traição, não sei o quê, você teria uma ou outra música, mas nem que era letra de criança. Uma outra coisa, você fez a criança, ela estava louca para ver a tal cantora. Ela se apresentou, o horário que ela se apresentou, e ainda foi um horário bem tarde da noite, eu acredito que até de madrugada. Que as crianças esperando para ver o seu ídolo ali Gente, nós estamos ficando maluco, né, velho? Você incentivar, fomentar uma criança de 5, 6 anos. Aí eu sou fã da Ana Castela. Aí os organizadores ainda fomentam essa ideia. E aí você tem que levar uma criança 2 horas da manhã num show, onde neguinho tá beijando na boca do lado do seu filho. Passando a mão na bunda de uma... Você tá entendendo o que acontece as orações nesses locais? E você com seu filho ali, cara... Né? Você acha certo isso? Eu tô maluco ou nós não estamos ainda, nós estamos meio perdidos, Eduardo? Dizem que o exemplo é a melhor forma de educar. Certo? Não. Tá errado. O exemplo não é a melhor forma de educar. É a única. O teu filho não vai fazer o que você pedir, mas ele vai fazer o que ele vê você fazendo. Todo comportamento seu... Tá? Ele vai ajudar a moldar e formar o caráter da criança futuramente. Tá?
Hoje eu estava dando uma palestra em Catanduva, e durante a minha palestra eu fui falar que a música na nossa vida, ela tem duas finalidades. A primeira é através da melodia, te elevar, te fazer ficar bem, te acalmar, te elevar espiritualmente. A segunda é através da letra te trazer uma mensagem. E eu falei assim, sertanejo universitário, tá? Não sei nem porque que é universitário, nem primário deveria ser, né? Uhum. Não existe nada. Ele fala de carro, de dinheiro, de mulher, de bebida, de traição, só de coisa que não presta, de ostentação. Tá? Exatamente. E aí alguém, depois da minha palestra, veio me questionar. Não, eu não concordo com você. Tem sertanejo universitário que é bom. Falei, eu desconheço. Eu vou te gravar um CD. Falei, não faça isso. Tá? Você pode até ter uma exceção. Tá? Mas na sua generalidade... Aí eu fui entender o porquê. Porque ela tinha um programa na rádio que tocava sertanejo universitário. O nosso problema é que nós olhamos para o nosso umbigo e esquecemos de ver o que está lá fora. Exatamente. Tá? Vamos pegar um exemplo que nós tivemos há muitos anos atrás, quando uma grande apresentadora resolveu ser mãe solo. Sim. A Xuxa, né? Não é segredo para ninguém. Isso. Não estou criticando. Ela tem direito? Claro que tem direito. Ela tem direito de fazer o que ela quiser da vida dela. Mas nós temos que pensar que ela é uma personalidade nacional e que as crianças se moldam nela. Sim. E quando ela toma uma atitude dessa, ela está influenciando milhões, milhões de crianças no Brasil inteiro. Sim. Tá? Ela é um exemplo. Então, o que um ídolo faz, infelizmente hoje, os nossos ídolos, quem são os ídolos? Quem são jogador de futebol? Para mim, eu admiro muito as pessoas, igual tem jogador de futebol, igual você falou, que ganha um monte de dinheiro. Eu falei, puxa, esse cara parece ser tão legal. E se ele construísse um hospital lá naquela região, falasse assim, olha, eu vou assinar esse contrato, eu não preciso mais de dinheiro, mas eu vou cobrar 2 anos para jogar nesse clube, mas vocês têm que me fazer ou essa escola, ou esse hospital em tal lugar. Esse cara me ganharia. Você está entendendo? Mas você comprar um iate, ir lá, achar que está todo mundo achando lindo você naquele iate de milhões, e você... Aí ele ajuda uma entidade lá, igual o Neymar mesmo lá em 30 crianças. Você está entendendo? Que ele nem vai lá. Então, cara, eu acho que para conquistar a gente tem que... ele tem muito, né, cara? Ele pegou e fez isso, né? Mas eu acho até que o fato dele ter... É até um direito dele, porque ele ganhou, tá? O maior problema não é esse. O problema é o exemplo que ele está dando de coisas erradas que faz, tá? Então, a partir do momento que ele gasta... Você pega, por exemplo, um Ayrton Senna. Era uma pessoa ética, correta, tá? Isso. E que fazia o bem sem ninguém saber. Depois que ele morreu, é que foram saber que ele ajudava isso e aquilo, tá? Em silêncio, tá? Esse é um ídolo para nós, tá? Uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, Zilda Arnes, Dom Paulo Arnes, Zilda Arnes. Não tem nem que falar dessas pessoas, tá? Papa Francisco, um amor de pessoa, tá? Para mim, eu sou espírita, mas eu acho que os rótulos não nos separam, exatamente. Tá? Dentro da nossa doutrina, tá? Até o trabalho que o Padre Júlio faz também, não sei o que foi. Júlio Lancelotti, sim, agora recebeu até uma ameaça de morte agora, isso. semana, tá? Tem um contato muito bom com todos os líderes religiosos, com o Sheik, com o Dom Pedro, o Kenan, Dom Milton Kenan. Isso. Por quê? Porque essa promoção que nós vamos fazer das pizzas, são 5.000 pizzas, nós convidamos todas as entidades. Tem entidade católica, espírita, evangélica, ateu, à toa, tá tudo lá. Tá? Interessante que você reunir essas pessoas diferentes para lutar por uma causa e um bem comum. Tá? O grande problema é quando nós colocamos em nossa mente vieses preconceituosos, somos radicais, tá? Aos dois. Então você não analisa um lado. Quando você está do lado A, nada do B presta e tudo do lado A é bom. Quando você está do lado B, nada do A presta e tudo do B é bom. Não é assim que nós temos que fazer.
Você nunca julga pessoas, você julga atitudes. Sim. Então você pega, por exemplo, um governante, ele não é o fulano que não presta, tá? As atitudes eu não concordo com essa, mas aquela eu concordo. Sim. Tá? Por exemplo, a gestão do Guilherme tem coisas boas, tá? Ele colocou as placas, tá? Nas ruas, que eu achei muito legal isso aí para você orientar. Isso. Ele sincronizou os semáforos. Mas eu não concordo com um monte de outras coisas que ele fez. Eu também Tá? Eu elogio o que é bom. Mas E é o nosso papel enquanto grande sociedade. problema é quando nós vamos na rede social, nós teríamos que discutir o mérito da coisa, tá? Então, nós vamos falar de homossexualidade, de ideologia de gênero, você vai lá e dá a sua opinião, o que você pensa, e o outro tem que te respeitar. Sim. Tá? Agora não, aí vai e ataca a honra da pessoa, porque você é fascista, porque você é isso, Exatamente. você é aquilo. Você agride as pessoas. Exatamente. E nós não podemos fazer isso. Você E isso não vai fazer ideias. com que não exista que não exista homossexual, não vai fazer. Não vai adiantar. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Ninguém está incentivando ninguém se desviar, né? Cada um nasce com aquilo que... Então, é complicado. O Eliezer fica mandando eu parar de falar, porque às vezes eu falo mais do que o convidado. Mas agora vamos fazer uma pegada aqui, o meu querido Eduardo. É o seguinte, nós tivemos um caso em Ribeirão Preto de uma conduta de uma conselheira tutelar que não é apropriada. Outra coisa, se você já... Vamos ver se você já pode até nos esclarecer e junto aqui... A Polícia Militar, o Conselho Tutelar tem que chamar a Polícia Militar em todos os casos, ou não é necessário? Esse caso de Ribeirão Preto, eu acho que você ficou sabendo que as crianças pularam do prédio. Não fiquei sabendo. Não ficou sabendo, né? Porque me parece que a mãe deixou as crianças dentro de casa, um vizinho ligou, o Conselho Tutelar, ele, acho que sem consultar a PM ali, né? Ele acho que tentou arrombar a porta, as crianças com medo, pularam a janela do nono andar, parece. Então, e eram crianças de 6 a 9 anos. Outra coisa, o que um conselheiro tutelar, quem que denuncia, por exemplo, que está numa festa, que foi vendido o ingresso, que foi pago, uma rave, igual essas coisas que acontecem, a pessoa que está lá na festa, ela pode denunciar, porque a festa está acontecendo naquele momento. Você não pode fazer uma denúncia para o conselho tutelar aparecer semana que vem, porque o troço está correndo naquela hora. Né? Os conselhos tutelares estão preparados para esse tipo de coisa? E outra coisa, que é uma preocupação nossa, geralmente essas festas são feitas, a segurança, por PMs em horário de folga. Se o Conselho Tutelar aciona a polícia, já que a PM é corporativa, meu amigo tá lá, vou avisar ele que o Conselho Tutelar tá indo aí e tal, nós vamos ter que pôr 2 viaturas. Como é que nós fazemos com um negócio desse, Eduardo? Bom, vamos igual o Jack, né? Vamos por partes, né? Isso. Tá. Em primeiro lugar, a Polícia Militar, ela tem a sua função repressiva, ela tem a sua função de apoio, tá? O Conselho Tutelar tem que estar acompanhado da polícia? Não necessariamente. Mas todas as vezes que ele entender que há uma periculosidade, que existe a necessidade, que você vai ser recebido com violência, você pode acionar a Polícia Militar, como é um trabalho conjunto. Hoje nós falamos muito em trabalho em rede. Você tem que estar afinado o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os CRAS, os CRES. Então, você tem uma rede de atendimento para atender melhor as crianças e adolescentes. Agora, fiscalização de festa. Não é função do Conselho Tutelar fiscalizar uma festa. Tá? Mas, se houver uma denúncia e se tiver, por um acaso, crianças, adolescentes que estejam lá em situação irregular, aí ele pode ser acionado. E eu, por exemplo, não iria num local desse sem um aparato policial. Com a polícia já é perigoso. Tem certos lugares que você vai... Exatamente. Com a polícia já é perigoso. Tá? Com relação à atitude dessas conselheiras, tá? Existe muito hoje... Tá? Você tem que ver todo o contexto da situação. Todo o contexto. Tá? Nós não podemos nem aplaudir o que elas fizeram e nem condenar sem saber em quais situações.
De repente elas tiveram a melhor das intenções Isso. de buscar, tá? Agora, o porquê que duas crianças pulam de um prédio ao abrir a porta? Tá? Então nós temos que tomar muita cautela, não formar juízo. Será que elas já tinham medo de alguma coisa? Será Isso. que elas... Tá? Eu vou dar um exemplo de uma vez. Nós tivemos um animal que foi adotado na aba e ele sofria maus tratos do dono. E nós buscamos ele de volta. Se chegasse uma pessoa, um humano perto dele, ele fazia xixi. Ele se mijava todo de medo do ser humano. Tá? Então, existe todo um contexto que eu não vou falar nem que elas estão certas, nem que estão erradas. Você tem que apurar cada situação. E aí o Conselho Tutelar vai tomar as medidas. Vai lá, tem menores, estão acompanhados dos pais, está consumindo bebida alcoólica ou não está? Porque existe, infelizmente, um protecionismo do pai para acobertar o crime do filho. Tá? É uma situação... O que aconteceu? Teve um acidente, o filho atropelou uma pessoa e matou. O pai já chega lá e fala assim, eu não quero nem saber, meu filho está certo. Não é assim. Não é assim que você educa uma criança. O maior problema é que nós falhamos na educação de uma criança enquanto pais, tá? E depois, quando ele faz alguma coisa de errado, como é que nós vamos chamar? Que moral nós temos para chamar a atenção dele, se nós formos permissivos? Uhum. Eu frequentava... Você já frequentou reunião de pais de escola? Uhum. Seja público ou particular? Minha esposa foi vice-diretora do Paulina, 2.500 alunos. Iam 50 pais na reunião. Eu ia no Soares, meus filhos estudaram no Soares. Você chegava lá numa reunião de pais, você sabe o que a professora falava pra gente? Quem precisava estar aqui não está. Iam aqueles pais que eram zelosos, que educavam, que cuidavam do filho, cujos filhos tinham um comportamento razoável. Tá? Então, por outro lado, nós encontramos pais que acabam chamando, denunciando o próprio filho. Tá? Tem. Agora, nós temos, mesmo nesse caso, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque, de repente, a mãe quer ficar livre dele. Não é que ela quer que o filho se melhore, não. Ela quer que leve porque ela não aguenta mais o filho roubando, o filho pegando as coisas dela, o filho saindo de casa e voltando depois. E o processo educativo, o artigo 205 da Constituição Federal, fala que a educação é dever da família e do Estado, complementarmente pela sociedade. As pessoas confundem escola da instrução. Interior. Instrução, ele te joga matemática, português, história, geografia. Educação é educere, é do verbo educar, é de extrair de dentro. A educação é um processo de você desenvolver na criança as potencialidades dela. Você não joga educação dentro de uma criança. Você desperta, desenvolve a educação através do quê? Do seu comportamento, principalmente. Eduardo, muito boa sua, olha, muito boa essa análise mesmo. Uma outra coisa, Eduardo, até para você que está em casa, Conselho Tutelar, às vezes o Conselho Tutelar, ele é acionado pela Polícia Militar, ou é na maioria das vezes. Por quê? Uma mãe, uma vizinha, olha, mas essa criança, eu não aguento mais de escutar essa criança apanhando aqui do meu lado, ela deve estar tudo machucada, porque foi ontem, foi antes de ontem. Essa mãe que quer denunciar, ela liga onde? Ela liga para a Polícia Militar, né? Não é isso? No Conselho Tutelar. No Conselho Tutelar? No Conselho Tutelar. Tá? Aí o Conselho Tutelar vai acionar a polícia, ou não, vai fazer a apuração dos fatos, tá? Então não é um papel da polícia. Escola, a criança não está indo na escola. A função do diretor, da equipe escolar, vai atrás, busca o pai, chama, faz. Não resolveu? Conselho Tutelar. Tá? Então, qualquer denúncia de maus tratos é o Conselho Tutelar. Aí o Conselho Tutelar vai acionar os órgãos que ele acha interessante. Tá? Certo. Então, por quê? São duas coisas diferentes. Você tem uma criança sofrendo violência, sendo vitimizada ali, sofrendo violência, e você tem um pai criminoso, uma mãe
cometendo irregularidades. A situação do pai é problema da polícia, da criança é do Conselho Tutelar. Sim. Tá? É claro que os dois trabalhos não são dissociados. É uma coisa conjunta, então eles trabalham em conjunto. Porque esse pai, muitas vezes, ele precisa de apenas de orientação. Às vezes, só a orientação não basta. Uhum. Tá? Então, eu tive um caso, por exemplo, se bem que esse caso, ela já tinha 20 anos, a moça, né? Que eu tive que dar apoio, levei ela até na delegacia da mulher para fazer uma ocorrência, porque o pai estava ameaçando matá-la. Nós tivemos que colocar ela num hotel para resguardar. Hoje, a violência contra a mulher, tá? Se ela existe contra a criança e adolescente, contra a mulher, ela é muito grande. Tá? E outra coisa, a maior violência... Se eu não me engano, 80% dos casos de violência contra a criança, sabe onde acontece? Dentro de casa. Dentro de É casa. o pai, é a mãe, é o padrasto, é o tio, é o vizinho, é o irmão, é alguma outra coisa a mais. Então é uma coisa assim que não é um foco que você vai e desfaz, tá? Uhum. Então nós temos que passar por um processo de reestruturação da família, de educação como um todo, para que nós mudemos essa situação. É muito difícil, tá? Por isso que nós somos radicalmente contra armas, por exemplo. Tá? A arma, ela tem uma letalidade muito alta e a pessoa fica macho com ela, né? Isso. Mesmo a mulher fica macho. O cara fica bravo. Uma das coisas que eu mais agradeço na minha vida é que quando eu trabalhava na fiscalização, eu tive 2 atentados contra a minha pessoa. Quando jogaram fogo no meu carro, na minha casa, e me deram 8 pontos na testa. Né? Você foi fiscal de... Estadual, de CMS. Só que eu trabalhava na parte da inteligência, né? Que era uma... Uhum. A gente fiscalizava até o PCC em São Paulo, né? Isso. E eu me veio na cabeça a ideia de comprar uma arma. Eu falei, eu vou comprar uma arma. Tá? Eu, como fiscal, eu posso ter o porte, né? E eu fui na Mesbla, em Ribeirão Preto, quando tinha Mesbla ainda, lá no shopping. E eu falei, eu queria comprar um revólver. Ele falou assim, você tem que me trazer a autorização da polícia, o porte lá, né? Eu fui na delegacia. Ó, eu tô querendo comprar uma arma. Ele falou, você tem que me trazer a nota fiscal. Eu falei, aí ficou meio incompatível, né? Aí eu não comprei e eu agradeço. Por quê? Porque ela te encoraja. Ela te encoraja para você fazer coisas que você não faria. Bebida. Quantas vezes você, no trânsito, e alguém te dá uma fechada, você está na rodovia, uma vez eu fiz uma perseguição com outro carro, eu era muito besta, mais do que eu sou hoje. Tá? E se eu tivesse uma arma, eu teria dado um tiro na pessoa. Tá? A arma te faz fazer coisas que você não faria. Eduardo, agora vamos um pouquinho pro lado da criança novamente. Nós, enquanto sociedade também, nós temos assim, uma usuária de crack, e eu já vi muitas, né? Dorme na rua, a família abandonou, tal, grávida. O que acontece? Com essa criança quando nasce, eu acho que ela não vai procurar recurso. Será que essa criança é entregue para ela, que não tem condições, que está na rua, quando a pessoa não tem família, eu estou falando. E a gente conhece muitas, e eu já vi muitas aqui na nossa cidade que não tem família e estão com o barrigão grande, você não sabe nem se é gêmeos, né? Como é que fazer numa situação dessas, você que... Nós temos que tratar o caso como... ele é bem complexo, tá? Domingo agora, eu estava escutando o programa Livre e foi entrevistado o Dória e foi perguntado para ele sobre a Cracolândia. Que está tudo relacionado com o que você diz, né? Então, o Dória, ele tem um posicionamento que ele acha que tem que ter a internação. Obrigatório? Não, você vai usar de todos os meios para convencer. Mas a hora que ele não quiser mais, você tem que ir na marra. Só que isso resvala em outros defensores dos direitos humanos, que falam que você tem que deixar a pessoa decidir. Até que ponto uma pessoa que está numa situação dessa tem condições de decidir ou não? Tá? Esta grávida, esse exemplo que você nos deu, tá? Ele tem que receber uma atenção especial. Tá? Essa pessoa tem que ser acolhida. E se ela não quiser? Tá? É complicada a situação. Aí você vai ter que ir para um juiz, se ele vai definir
se vai forçado ou se não, tá? Você, o uso de drogas durante a gestação pode atrapalhar o desenvolvimento da criança. O que o lar da criança faz? O lar da criança dá todo apoio. O que ela precisar lá, nós temos uma menina lá que ela arrumou um parceiro, graças a Deus, tá? E outro dia ela estava pensando até em suicídio. Ela já teve o bebê, está participando de todos os cursos pós-gestação, tá? Então, o que você tem que fazer é, primeiro, dar dignidade para uma pessoa dessa. Tratá-la não pejorativamente, como um problema para a sociedade, como uma pessoa viciada, como uma pessoa que é um... Sabe, se você tem que... através do acolhimento. E aí, o oferecimento dos recursos vai ser de acordo com a necessidade dela e com a disponibilidade. Hoje, estava sendo implantada uma casa para acolhimento de mulheres. Uma mulher dessa, ela poderia ser acolhida? Poderia. Se ela precisar de um enxovalzinho no lar, vai ter? Claro que vai ter. Se vai precisar de um orientador de amamentação? Vai ter. No lar da criança. Agora, o grande problema é ali fora. Ela querer. E ela está. Ela pode doar a criança? Geralmente ela vai abandonar, né? Aí o judiciário vai verificar, colocar numa fila de adoção, sim ou não, se ela quiser ou não, tá? Porque antigamente era muito fácil, né? Eu tenho um sobrinho meu, que o meu cunhado ele é estéril, ele não pode ter filhos, e eles foram em Olímpia, na Santa Casa, e pegaram uma criança e trouxeram. Naquela época isso era fácil. Hoje não. Hoje você tem que obedecer todos os trâmites. Tem que obedecer toda a legislação. E mesmo assim você ainda acaba caindo em risco, né? Uma das grandes... nós tivemos aqui em Colina, aquele casal que adotou e que estava fazendo tortura com as crianças, né? Foi Colina, né? Isso, agora, pouco tempo, tá? E as pessoas não entendem, às vezes, as atitudes que você toma. As pessoas precisam parar de julgar e analisar. Eu estava vendo agora sobre o Faustão, que ele foi lá e recebeu o coração. Sim. Tá? Porque ele tem dinheiro, ele passou na frente dos outros? Não. Não. Foi muitas outras pessoas que... Aliás, até com menos tempo do que ele. Aí eu vi a entrevista de uma moça agora chamada Michele, que ela estava desenganada, ela tinha 48 horas de vida, ela pobre, entrou na fila e já foi para o primeiro lugar de cara. Isso. Então, não é em função. Ele pode até ter o dinheiro para fazer a cirurgia particular, esse é o problema dele. Exatamente. Mas na fila de órgãos as pessoas já julgam, né? Hoje a gente está tendo um bombardeio com esse negócio de fake news e tal, que é complicado. O Eduardo Croix Feltes, ele que é o vice-presidente do Lar da Criança, ele que está lá também, onde vai ser a eleição do Conselho Tutelar aqui de nossa cidade. Todo mundo está com um título regularizado, pode votar na eleição do Conselho Tutelar. Já tem os candidatos, porque para ser candidato, as pessoas fizeram uma prova, elas têm que estudar o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então faz uma prova, uma espécie de um concurso para as pessoas que estão aptas, e essas pessoas também necessitam de já ter trabalho com crianças e adolescentes. Então é muito importante para que a gente tenha um conselho tutelar forte. Escolha bem o candidato. Peça para conversar com o seu candidato. Se você ainda não tem candidato, procure os órgãos, procure saber quem são, liga para os candidatos, tá? Se quiser marcar uma reunião com todos os candidatos, com qualquer dos outros de todos os candidatos, você marca uma reunião aí com a sua vizinhança, para que você possa fazer uma escolha justa e que a gente sempre venha a melhorar o atendimento do Conselho Tutelar. E eu vou deixar o Eduardo fazer as considerações finais dele e também se alguma coisa que a gente esqueceu aqui das perguntas que chegaram, você poder fazer as suas considerações finais e a gente já conclui, né, com você, e depois eu te faço já um agradecimento da sua presença, que foi muito importante. Quem é o nosso programa para receber uma pessoa com tamanha importância, né, e que a sociedade barretense tem um grande carinho por ele.
Já que o assunto é eleição, né, vamos lembrar que a eleição será realizada dia 1º de outubro, lá no Lar da Criança, Rua 34, Avenida 17 e 19, das 8 horas da manhã às 17 horas, tá? Vocês têm que levar um documento de identidade oficial com foto e o título de eleitor. Não pode só o título de eleitor, tá? Tem que ter o documento com foto e não pode só o documento só com o nome. Por quê? Porque tem muitos homônimos, tá? Então nós temos 16 candidatos concorrendo. Então, o que a gente pede é o seguinte, a gente vê muita gente reclamando em todas as épocas de político, disso, e do Conselho Tutelar também. Neste momento, não é hora de você votar no seu amigo, não é hora de você votar no companheiro de trabalho, não é hora de você votar no seu parente, é hora de votar naquele candidato que melhor vai defender e representar as crianças para que tenham os seus direitos resguardados, tá? Então, façam uma votação consciente para depois não reclamarmos. Não vote porque é amigo, vote porque você conhece o trabalho e sabe que ele vai estar lá por amor à criança. E não venda seu voto, né? Não venda de forma alguma, tá? Não, que ele não esteja entrando lá por causa do salário. Nós já tivemos 2 fases, nós começamos com 29 candidatos, teve a primeira fase, que foi na triagem, já ficaram alguns, na prova ficaram outros, e agora, no dia da eleição, nós elegeremos os 5 primeiros para ser os titulares, e os outros demais serão suplentes. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, tá? A gente agradece demais, né, você ter disponibilizado de estar vindo aqui, e a gente pede desculpa se aconteceu alguma intervenção que você não gostou, mas a gente gostou demais da sua presença aqui, e a gente agradece aí a sua presença, tá bom? Eu é que agradeço, parabenizo vocês pelo trabalho. O que nós precisamos é estar levando programas sérios, programas com pessoas comprometidas, que venham trazer esclarecimentos e não jogar mais dúvida e minhoca na cabeça das pessoas, tá? Então, a minha recomendação, se é que eu posso fazer, é que sejam criteriosos para trazer pessoas que não venham com as suas ideologias, os seus pensamentos voltados para um lado só, que tenham o bom senso de analisar sempre os 2 lados. Sempre nós vamos ter, tá bom? Muito obrigado para vocês e boa sorte. Obrigado. Olha, e você compartilhe essa entrevista, né, com os amigos. Ela vai ficar disponível no YouTube, né, que foi muito importante. Nós recebemos hoje, como o programa era hoje, muita gente me ligou, poxa, Cacá, você não vai falar disso, vai falar daquilo? Hoje o tempo nosso foi realmente para discutir esse tema, né, e que nós praticamente não aprofundamos nem aquilo que a gente pretende para que a sociedade possa formar uma consciência, para que a gente possa ter os nossos jovens mais respeitados, né, e tratados de uma forma correta e não como está sendo feito em muitos casos. Então, isso aqui nós pretendemos estender essa discussão sempre sobre criança, adolescente, né, aqui no nosso município e no nosso país também. Então, a gente, na próxima quinta-feira, se não me engano, é o feriado 7 de setembro. Então, parece que o pessoal do estúdio aqui da ZNN, eles já estão com a viagem marcada aí, porque eles vão conhecer, a nossa equipe vai numa cidade, né, provavelmente uma cidade que já implantou a tarifa zero de transporte público, para que a gente possa pautar os candidatos que nós temos a prefeito, porque toda cidade que hoje o transporte público é de tarifa zero melhorou geração de emprego, 30% da renda que a pessoa gasta com transporte público, ela compra uma camiseta, ela vai no restaurante, né? Então, nós vamos estar trazendo esse foco. Então, provavelmente, na semana que vem, né, doutor? O doutor Eliezer, juntamente com o Álvaro aqui da equipe, eles já vão estar fazendo essa visita e preparando aí para o próximo programa, realmente, uma discussão nesses temas que nós estamos pautando os nossos candidatos a prefeito,
sobre a tarifa zero de transporte público, que já foi implantada em mais de 70 cidades do nosso país, e lá onde foi implantada é onde eles vão estar visitando. O pessoal está feliz, tanto o comerciante e também como os usuários do transporte público. Muito obrigado, dê o seu like no nosso vídeo e compartilhe. ZNN One, programa Fala Barretos, eu sou o Carlos Gonçalves e hoje nós tivemos a maravilhosa entrevista com o nosso Eduardo Croix Feltes, né, que é o vice-presidente do Lar da Criança de Barretos e só na aba, né, e em todos os órgãos aí que cuidam realmente de coisas que muitas vezes são abandonadas pela sociedade. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez. Obrigado a todos, um abraço.